Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos iniciando um painel especial para abordar o mundo caos e o futuro das lideranças. Estou aqui com a Angelita Garcia e Ronald, dois especialistas na área de desenvolvimento humano, comportamento humano. Angelita e Ronald, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes com a participação de vocês no painel. Queria que vocês dessem só um alô e aí eu vou trazer a nossa dinâmica aqui para o público. Angelita. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês para estudarmos juntos o mundo caos que Paulo nos traz e muito feliz de estar junto com o Ronald aqui nesse painel. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Um prazer enorme, Paulo. Obrigado pelo convite, né, por um debate, por um assunto tão pertinente no momento que nós estamos vivendo. Tenho certeza que o nosso público aí vai gostar muito. Prazer estar aí com a Angelita, contigo, e vamos lá. Bom, pessoal, vou explicar qual é a nossa dinâmica e em seguida a gente entra para o painel. A ideia é a gente debater, trazer questionamentos. Então, como é de praxe nos eventos do ITD, estamos transmitindo no YouTube oficial do Instituto da Transformação Digital e também no meu LinkedIn pessoal para abordar o mundo caos. Coloque o nome da cidade e estado de onde você está. É importante a gente saber onde cada pessoa está. Temos convidados inscritos para esse painel do Brasil inteiro, de mais 11 países diferentes. Então, a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Espero que essa 1h30 que está programado o nosso painel, a gente possa trazer bastante esse debate, que todo mundo possa entender o que é o mundo caos e como é que a gente se insere nesse conceito todo aí. Deixa eu trazer para a tela aqui em seguida. Qual é a nossa proposta da dinâmica, pessoal? Eu vou fazer uma rápida introdução do que é o mundo caos. Então, a gente vai abordar o que é o mundo caos, contextualizar ele no nosso mundo. Temos quatro blocos divididos no nosso acrônimo, né? A gente vai falar em cada letra o que é o caos, o que é o C da contradição, o que é o A da ansiedade, o O da obsolescência acelerada e o S de saturação e escassez, né? Pegando a tradução do inglês para o português aí. E, em seguida, a gente entra num debate abordando esses 4 blocos e depois a gente tem um bloco específico para falar sobre visão do futuro. O que nos espera nesse mundo caos que a gente hoje vive? E vocês vão poder também encaminhar suas perguntas, suas dúvidas, para a gente poder debater aqui. A ideia é uma grande troca de experiência, né? Tenho o prazer de, nesse primeiro painel, a gente tem uma programação bem legal dos próximos painéis, em seguida eu apresento para vocês, trazer pessoas que vivem o dia a dia dentro das organizações. Se vocês entrarem no LinkedIn da Angelita, ela está participando de eventos no Brasil inteiro, trazendo o seu conteúdo, a sua experiência prática. A mesma coisa com o Ronald. Tive o prazer de domingo, né, Ronald? Está num hotel em Porto Alegre, numa turma de mentoria de negócios que o Ronald realiza pelo Instituto. Em seguida, eles vão se apresentar também com mais calma. Então, esse é o objetivo. A gente não está trazendo aqui alguém que está lendo algo que uma inteligência artificial sugeriu. A gente estava até falando isso nos bastidores, né? A gente está trazendo para esse painel, para esse debate, pessoas que realmente vivem no dia a dia dentro das organizações. Eu, como participando do Instituto, já com mais de 500 empresas que a gente desenvolveu, a Angelita e o Ronald, que também fazem parte do Instituto da Transformação Digital, mas têm suas atividades profissionais. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu trazer para cá. Vamos ver de onde está vindo o pessoal que está nos assistindo, acompanhando aqui ao vivo. Vamos lá, deixa eu trazer só aqui para a gente ver. Fernanda, Belo Horizonte. César está em São Paulo. Felinto também está em São Paulo. Cuiabá, deve estar no extremo, né, Luciane? Em Porto Alegre está 7 graus. Em Cuiabá deve estar perto dos 40, aí, que é o normal do dia a dia, né? Então, é importante a gente conectar. Ó. Guarani das Missões, o Lauro. Gustavo, de Rio Grande. Grupo Guanabara, um dos principais redes de supermercados do Rio Grande do Sul também. Adroaldo está em Canoas. Carlos Rueda, Campina Grande, Colômbia, né? Nosso representante também aqui.
Foz do Iguaçu, Rogério, Caxias do Sul, também deve estar bem frio em Caxias, nossa Serra Gaúcha aqui. O Sávio em Guarapuava, no Paraná. Amaral também de BH, Minas. A Lala de São Paulo. A gente vai mostrando aos poucos aqui, vamos colocando o que é importante para a gente trazer. Então, o objetivo aqui é a gente falar sobre o mundo que vivemos hoje. Tá? Eu estou fazendo uma enquete no LinkedIn, fiz também pelo WhatsApp, nos grupos que eu participo, em que mundo que a gente vive. A grande maioria se colocou no mundo caos também, mas ainda temos pessoas que ainda estão no mundo VUCA, no mundo Bunny. A gente quer colocar isso tudo hoje dentro desse alinhamento que a gente se propõe a fazer aqui. Denise, em Uberaba, tive o prazer de estar poucos dias aí, há 2 semanas em Uberaba. Seja bem-vinda, Denise. Bom te encontrar aqui. Então, pessoal, só me apresentando, em seguida eu trago para apresentar com mais detalhes a Angelita e o Ronald. Esse é o meu Instagram, onde eu coloco, me apresento como as melhores profissões da vida. Eu sou marido, pai, avô. É lá que eu falo do meu dia a dia pessoal. Aqui está minha família, minha mulher, meus 2 filhos, minhas 4 netas. Eu sempre falo isso, as minhas 4 netas são o meu MBA avançado de comportamento do consumidor do futuro. E aí a gente compara, né, com o mundo que a gente vive, pessoas da minha geração, com o mundo que esses jovens estão querendo construir. É algo sensacional a gente conviver. Meus momentos de folga, esse é um zoológico que a gente entra dentro da jaula. Às vezes as pessoas não acreditam nas fotos. Eu digo, eu tenho vídeo passeando com o leão. Imagina, olha o tamanho da cabeça do leão. Isso eu uso como exemplo para dizer que as pessoas precisam ter um hobby fora da sua atividade profissional, porque isso faz parte da nossa saúde mental. Meu LinkedIn, onde eu fico boa parte do tempo trabalhando, então eu tenho ali um livro publicado nos anos 2000 sobre marketing e comunicação digital. Tive o prazer de ser coautor do Gigante de Vendas e de um livro falando sobre as novas tecnologias para impressão. E há poucos dias, no lançamento, né, comemorando 15 anos do Instituto de Desenvolvimento Humano, o Ronald vai falar melhor ali, tive o prazer de ser convidado para escrever um capítulo, Caminhos do Sucesso, com outros 15 autores, então estou muito feliz do livro. E, em breve, um livro que é um guia de jornada de transformação digital, o framework de transformação digital, em breve vai estar nas bancas e também vocês vão poder comprar pelo site. Instituto da Transformação Digital, ele é uma entidade que nasceu em 2015 para 2016, hoje somos o ICT. Tenho o prazer de falar muito sobre o nosso modelo de governança, que é um modelo de organização DAO, totalmente descentralizada. Para quem não conhece, nos procura para entender um pouquinho mais. Somos hoje em torno de 40 pessoas, cada um com a sua atividade profissional. Eu, a Angelita e o Ronald, que estão aqui, fazem parte. E a nossa proposta de valor é exatamente conectar pessoas com o mercado, pessoas e suas organizações, sempre colocando pessoas em primeiro lugar, dentro de um grande ecossistema de transformação. Aqui estão algumas pessoas do ITD, soluções que a gente oferece para o mercado e a nossa conexão mundial. Esse é o nosso objetivo. E aqui a gente quer falar de mundo caos. Então, vou chamar a Angelita para também se apresentar. Angelita, conta para nós quem você é, o que você faz, para todo mundo poder entender, e aí depois a gente publica ali no chat também os seus contatos para as redes sociais aí, para a gente poder conectar. A Angelita deu uma pequena queda aqui na conexão, então vou aproveitar. Ronald, conta para nós quem você é, enquanto a gente traz a Angelita de novo aí para a conexão. Vamos lá, boa tarde, pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. O Ronald, ele é um ex-executivo formatado na indústria, trabalhou, entre outras empresas, nas últimas 2, na iniciativa privada na General Motors, em Gravataí, primeiro parque automotivo de automóveis no Rio Grande do Sul, de 99 a 2004. De 2004 a 2012, eu trabalhei na Dell Computadores do Brasil, tive a oportunidade de vivenciar essa grande escola que é a Dell. Está sempre entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, inclusive muitos exemplos que eu trarei nesse debate, nesse painel, vai ser da Dell, né? Tenho grandes amigos até lá.
até hoje lá, né? E, para ser mais exato, em 2010, eu iniciei meu voo solo através do Instituto Internacional de Desenvolvimento Humano, ou Instituto IIHD, que fez 15 anos, agora dia 13 de julho. Né? Como eu digo, não são nem 15 dias, nem 15 meses, 15 anos é uma longa história para empresas no Brasil, né? Quer dizer, já passamos aí por todas as mortalidades possíveis e imagináveis. E para celebrar esse momento de 15 anos, como o Paulo disse ali há pouco, nós tivemos uma celebração com o lançamento do livro Caminhos de Sucesso, onde eu convidei 15 ex-alunos do Instituto IHD, cada um representando um ano de sucesso da empresa, e mais 4 convidados especiais, né? O Paulo, obviamente, entrou como um desses convidados especiais. A minha relação com o Paulo é uma relação já de 15 anos, inicialmente como cliente, né, Paulo? E aí depois como parceiro e hoje como amigo e parceiro, né? Então, sempre eu convido o Paulo para dar palestras nas minhas formações em mentoring. Ele esteve lá final de semana conosco. Já antecipo que foi o maior sucesso a tua palestra, Paulo, o pessoal amou. Diz que faltou tempo, né? Então, aqui, para quem tá assistindo aqui com a gente, tenho certeza que vocês vão curtir muito conteúdo. E também quero dizer para o Paulo aqui, né, que para mim é uma das cabeças pensantes aí do nosso século XXI, que fiquei muito satisfeito com esse conteúdo do Mundo Caos. Acredito que ele está totalmente alinhado com aquilo que está acontecendo hoje no mundo, nas organizações, na sociedade, e acredito que esse debate vai ser extremamente produtivo. E, por último, quem quiser me acha em todas as redes sociais, só digitar meu nome lá, vai ser um prazer me conectar com vocês. Maravilha. Obrigado, Ronald. Eu sempre falo, né, quando ele se apresenta, a gente passou daquela relação cliente-fornecedor, que nem sempre termina muito bem, né? E hoje eu tenho como um grande amigo, e sempre que a gente pode, é importante, né? A gente não só está nos eventos, mas a gente se fala bastante e a gente tem uma troca de experiências, de entender esse mundo. E a gente está muito feliz de ter o Ronald também como embaixador do Mundo Caos. Depois, no final, eu falo para quem quiser conhecer um pouquinho mais e participar. Angelita, conta para nós quem você é. Agora sim consigo, não é? Consultora sênior, especialista em RH estratégico na área do comportamento, mediadora de conflitos, trabalhei aí no Tribunal de Justiça como auxiliar da Justiça, mediadora judicial, mentora de negócios inovadores, impacto social pelo ITD também, CEO da AG Consultoria em Gestão Comportamental, minha empresa, que junto com meu marido na área de segurança patrimonial tocamos juntos, né? Viemos nesse caminho de transformar sempre os desafios, não é, em soluções estratégicas para as empresas desde o ano de 2004, não é? Mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas no âmbito do comportamento, escritora do livro A Humanidade Aumentada no RH de Varejo, e junto com o Paulo, com o Ronald, essa turma incrível do ITD, uma parceria que me trouxe fortalecimento nas principais áreas de atuação das empresas do varejo que eu já atendia antes e agora amplia para outros segmentos também. Então, eu trabalho muito com implantação de metodologias para potenciar talentos, otimizar, assim, processos organizacionais, treinamentos corporativos, palestras, congressos, e de formação, mestre em mediação de conflitos pela Universidade Europeia do Atlântico, o pós-graduação em avaliação psicológica psicodiagnóstico, pós-graduação em psicologia organizacional. Ainda me considero uma super aprendiz desse caminho, porque ser humano é uma caixinha de surpresas, é um aprendizado eterno, e por essa razão comungo aqui com os amigos, dizendo da importância da gente pensar com o nosso próprio cérebro, não com o cérebro da IA, usando ele para vender coisas não muito acadêmicas ou vivenciais. Prazer estar aqui, espero que todo mundo curta esse papo e que seja útil para todos os nossos ouvintes.
Muito bom. Obrigado, Angelita, mais uma vez. A gente vai trazer um pouquinho aqui do mundo caos para todo mundo entender, então vou contextualizar de novo, só repetindo. Vou contextualizar o que é mundo caos, falar do acrônimo, e em seguida a gente vai fazer um debate sobre cada uma dessas forças, né? O C de contradição, o A de ansiedade coletiva, o O de obsolescência acelerada e o S de saturação e escassez. Alguém deve estar estranhando. Como assim? Saturação e escassez, tudo ao mesmo tempo? Sim, tudo ao mesmo tempo, junto e misturado, como se diz por aí. Então, vamos lá, pessoal. Só para entender, a gente criou uma agenda de painéis de debate que vão trazer temas até o final do ano, e a gente já tem programado para janeiro, inclusive. Então, o de hoje, o objetivo principal é falar sobre futuro da liderança, né? Como é que a liderança vai viver, vai trabalhar, vai liderar sua empresa, suas equipes no mundo caos. Em 26 de agosto, o tema principal é governança. Então, a gente quer falar do papel dos conselhos, né, o desafio dos conselhos no mundo caos. 25 de setembro é sobre a indústria. Pessoas, inovação, produtividade e propósito no mundo caos. 28 de outubro, o varejo no mundo caos. Entre a saturação de ofertas que a gente vive hoje, né? A quantidade de insights, de conexões que a gente gera, a ter uma relevância no mercado. 25 de novembro, a gente vai falar sobre marketing, marcas e conexões no mundo caos, como equipes, como pessoas que trabalham no marketing e todo mundo que se interessa no tema podem viver e sobreviver no mundo caos. E a gente já está programando para janeiro. É uma surpresa, né? A quantidade de insights de... Opa, entrou acho que um fundo aí com som. E a gente está programando para janeiro já falar sobre educação corporativa, porque é o que a gente vai viver ao longo do tempo. Então, a gente tem todo mês um painel de debate como esse, aberto com convidados, para trazer esse debate. Então, vamos lá, pessoal, vamos contextualizar para todo mundo entender. O mundo mudou, a gente viveu o mundo VUCA, passamos pelo mundo Bunny e hoje a gente vive no mundo caos. Não fiquem preocupados, porque não é algo prejudicial falar de caos. Nós vivemos no mundo caos. Eu falo com as pessoas e assim, vamos marcar uma reunião? Não posso, porque eu estou numa semana caótica. Tá? Não tenho tempo para nada. Ou seja, nós estamos vivendo no mundo caos. Depois até vou passar um link para quem quer responder uma rápida enquete para entender que estágio que eu estou. Qual é o meu estágio no mundo caos? Então, um processo bem bacana, bem simples, que vocês vão gostar. E a questão que eu trago para a introdução é exatamente isso. Nós, profissionais do mercado, que atuamos numa empresa ou prestamos serviço, a gente está sempre criando uma solução. Mas essa solução está sendo criada para qual realidade? Isso é muito importante, que eu quero contextualizar. A gente vive num mundo hoje onde o ruído é constante. As decisões nunca são exaustivamente discutidas, planejadas, é sempre em cima daquilo que a gente está fazendo, né? O empresário, principalmente o brasileiro, ele é um grande bombeiro, ele passa o dia inteiro apagando incêndio. As contradições se multiplicam. Vivemos no mundo caos. Esse é o nosso cenário. Hoje a gente vai debater exatamente sobre isso. Essa é a nossa proposta de trazer entendimento. E aí, para contextualizar essa entrada, o que a gente está falando é algo novo, já se previa. Em 2014, o Instituto do Gartner apontava que a incompetência digital vai derrubar 1/4 das empresas até 2017. Isso é um dado velho, mas é para mostrar como o mundo, né, todo o processo que a gente viveu, todos os ciclos, desde as revoluções a vapor, a elétrica, a industrial, chegando até hoje, transformação digital, inovação, ESG, a IA agora, né, ocupando a pauta de todo mundo, não importa onde, a gente sabia que isso iria acontecer. Em 2019, eu escrevi um artigo, O Apagão de Cérebros no Brasil, 2019. Então, só não sabia o que ia acontecer quem não queria acreditar
que ele estava se escondendo. Tá? O outro relatório da McKinsey, 2017, apontava que até 2024, até o ano passado, teríamos um déficit de 1,5 milhão de pessoas com habilidade empreendedora, preparada para utilizar a informação de uma forma efetiva para tomada de decisão. E a gente está vendo a IA, a gente está falando dos bastidores sobre a IA, a gente vai trazer um pouquinho ali quando for debater. E as notícias são essas, né? Falando da cultura como empecilho, as empresas perdendo espaço, a aceleração digital está buscando novos profissionais, e faço uma pesquisa para identificar as 15 profissões do futuro que o ano passado todos os veículos publicaram. Das 15, 12 não existem mais. Ou seja, há um ano atrás se falava nas profissões do futuro e um ano depois elas não existem mais. As empresas passam por um processo de transformação completa em todo o seu modelo de negócio. E aí a gente vê um outro dado também da McKinsey falando que 70% das empresas falham nessa jornada de transformação. Mas por que a gente está falando sobre isso? E aí eu vou trazer alguns. Peço também quem conheça algum momento de mundo caos, eu vou trazer 3 aqui que exemplifica. Ontem eu estava no LinkedIn e uma pessoa postou lá, vou trazer o print, claro que você identificar quem era, de uma situação de mundo caótico total. Então, por que a gente está falando de mundo caos? Eu vou trazer isso agora. Essa é uma imagem que a gente chama, né, momentos de mundo caos. Então, inclusive, a gente quer começar a postar nas redes sociais. Você tiver um momento que você percebeu de mundo caos, essa é uma frase que eu escuto muito dentro das organizações. Sempre foi assim. E alguém quer mudar esse processo, e eu vou trazer algo que, para mim, é extremamente preocupante, logo em seguida ali. Então, a gente vê esse modelo nas empresas, sempre foi assim. Foi assim que se construiu grandes impérios. Só que, né, o mundo mudou, a gente passou por vários ciclos de transformações e revoluções no mundo. E algo que, quando eu vi isso aqui, eu vi no meu Instagram, que não é um lugar que eu frequento com muito, mas eu achei fantástico. Depois vi Ricardo Amorim replicando no seu LinkedIn, alguém com mais de 2,5 milhões de seguidores. Né? Então, a gente tem hoje o quarto macaco na história. É o quarto macaco que não vê ninguém, não ouve ninguém, não fala com ninguém. Não é a nossa realidade. A gente está cada vez mais conectado em grupos de WhatsApp e a gente fala cada vez com menos pessoas. As pessoas não estão nos ouvindo. E aqui é a história que eu vi ontem no LinkedIn e trouxe para cá. Foi demitida com menos de um mês na nova empresa. Motivo? Inadaptação cultural. No processo seletivo, fui muito incentivado a desafiar o status quo, a propor melhorias, a provocar. Hoje me disseram que eu queria mudar demais as coisas e ela foi demitida. Esse é o tipo de contradição que, no caso dela, machuca e adoece. Ou seja, o RH falou uma coisa, o gestor quer outra. Vivemos em constante contradição. A gente quer criar, quer propor melhorias, mas a gente sabe que o modelo funcional das organizações nos barra, nos trava. Tá? Aquele processo que eu falo muito, que é a empresa totalmente verticalizada e departamentalizada, essa pessoa tem dificuldade. Como ela colocou ali, o RH na entrevista me disse uma coisa, o meu chefe no dia a dia queria outra. Total contradição. Então, aqui um exemplo real de ontem de tarde, navegando na timeline no LinkedIn, eu encontrei esse momento de mundo caos. Então, vocês provavelmente conheçam outros, tragam exemplos, né? No debate nós vamos falar bastante sobre isso. E esse é um vídeo que eu achei fantástico também e quero trazer para vocês enxergarem um jovem, para não dizer que, né, o Paulo, que tem 60 e poucos anos, a Angelita, o Ronald, são pessoas mais experientes, estão vindo aqui. Vou trazer um jovem com uma fala que é extremamente impactante, pessoal. O problema dessa geração é que a gente tem opção demais. Sabe o que está matando a gente aos poucos, com requinte, sem fazer barulho? O excesso.
de tudo. É uma overdose silenciosa de possibilidades. A gente tem tantas opções que até para escolher o que vai assistir no Netflix, virou e precisa de um projeto estratégico. Essa geração, nossa, é claro, foi presenteada com um mundo de escolhas ilimitadas. O que parece um privilégio. Mas eu vou te contar um spoiler. Não é. Porque quando tudo é possível, nada é suficiente. A gente fica preso num buffet de oportunidades com um prato na mão e a eterna sensação de que o prato do outro lado da mesa parece mais interessante que o nosso. E isso, meu caro, é um convite à exaustão. O resultado? A gente procrastina, a gente paralisa, a gente vive com a impressão de que está atrasado para uma vida que sequer começou direito. Escolher não é sobre você decidir o que você quer, é aceitar o que você vai deixar para trás. Isso dói, isso incomoda, isso faz a gente encarar a ilusão de que não pode ter tudo. Talvez o problema não seja o número de opções. Pensando bem aqui, o problema é que a gente acredita que precisa experimentar todas elas para ser feliz. Exatamente. E nessa brincadeira, o presente passa. O café esfria, a gente segue folheando o cardápio. No fim, quem vence não é quem tem mais opções, mas quem consegue escolher e bancar essa escolha. E olha, isso exige mais coragem do que parece pra gente. Por isso, feche o cardápio, faça o seu pedido e, por favor, para de espiar o prato da mesa do lado como se fosse mais conta aqui embaixo o que você achou sobre isso. Pode apostar, é só outra versão do bom. mesmo arroz com feijão de sempre. Esse é o mundo caos, pessoal. Eu chamo essa geração de geração Subway, né? Aquele lugar com uma comida fantástica, mas com 10 mil opções de tipo de pão, 50 mil opções de tipo de salada, de molho, e a gente não sabe o que vai fazer. E quando a gente decide e compra, a gente olha e diz o seguinte, eu podia ter feito uma outra escolha. É o que essa menina está colocando aqui de uma forma extremamente natural com relação a isso. Então, pessoal, vamos lá. Mundo caos, o mundo de contradição, discurso, e aí vou fazer um parênteses, né? Postagem nas redes sociais de empresas inovadoras, top, abertas, modernas, que todo mundo quer trabalhar, e, ao mesmo tempo, uma prática totalmente desalinhada. O exemplo do print que eu trouxe do LinkedIn, de um caso real. O RH me disse uma coisa, o meu chefe exige outra. O mundo de total contradição, uma incoerência gigantesca. A gente, desde... Não é o foco falar de ambiente político, mas desde o ambiente político, a gente reclama do partido que está lá. Quando o nosso partido está no poder, a gente faz a mesma coisa, ou até pior, não importa quem está no comando. E aí o nosso foco aqui é falar de organizações, né? E aí vou trazer muita experiência de vida, de trabalho, minha, da Angelita e do Ronald, porque isso é o que a gente encontra dentro das empresas, né? Quando a gente começou a montar o material do Mundo Caos, está no chat ali o link para vocês aprofundarem, eu fiquei impressionado com alguns números, e a gente vai trazer isso aqui no debate, nas perguntas. A gente vê as pessoas doentes, e até outro dia estava até conversando com a Angelita, eu disse, cara, isso aí não é uma pessoa doente na empresa, é a empresa que está doente, a empresa que está adoecendo as pessoas. Quando tem lá 20%, 30% da mão de obra daquela empresa com atestado médico, é a empresa que está adoecendo as pessoas. Então, o mundo de total contradição. A gente vem lá do mundo Bunny falando de ansiedade. A ansiedade é a doença do século. Só que quando a gente chega no mundo caos, a gente está vivendo uma ansiedade coletiva. Marca uma reunião para as 9 da manhã de sexta-feira, a equipe fica toda empolvorosa. O que vai acontecer? O chefe vai cobrar, ou seja, a ansiedade não é mais individual, ela é coletiva. E isso gera uma pressão para o resultado, uma insegurança, e a gente volta de novo na contradição. Na minha empresa eu tenho liberdade para sugerir, para abordar temas, mas quando a gente entra no confronto com uma chefia, talvez essa liberdade não seja bem vista, e aí acaba gerando esse problema. Obsolescência acelerada. Há pouco tempo atrás, a gente estava todo mundo entrando numa rede social nova, que tinha um nome, né, muito pitoresco, que a gente brincava e perguntava se as pessoas já tinham entrado no CU, né? Não vou falar o nome aqui,
Tá? Era uma rede social nova. Queria mudar o mundo. Tá? Cadê essa rede social? Eu vi muita gente fazendo cursos para se especializar no metaverso. Cadê o metaverso? Agora nós estamos na fase da IA. Todo mundo tem que fazer um curso para aprender IA, porque senão vai morrer. Menos, pessoal. Está tudo se tornando obsoleto. Tá? Eu escrevi um artigo há uns meses atrás, nessa briga. Quem que vai ganhar? ChatGPT, a OpenAI ou a DeepSeek? E eu me atrevi a dizer que nenhuma das duas, porque isso vai estar incorporado no nosso dia a dia. Eu não preciso me especializar numa ferramenta, porque quem usa o Excel numa empresa, e muita gente vai seguir usando por muitos anos, apesar dos gurus de palco já terem criado a lápide e terem matado o Excel, o PowerPoint, Adobe, as maiores empresas do mundo, alguns gurus de palco já mataram, já criaram a lápide. As pessoas vão seguir usando porque aquilo está no dia a dia da empresa. E a gente vive, de novo, parece uma contradição dentro do mundo caos, mas a gente vive escassez de tempo, o dia continua tendo 24 horas, ninguém mudou isso ainda, então falta tempo para a gente fazer o que a gente precisa fazer, está faltando atenção, as pessoas não prestam mais atenção em nada, elas pagam 5 mil reais para estar no evento, elas sentam no evento porque faz parte do posicionamento. Não, eu estou top, eu estou em tudo que é evento, mas ela passa o tempo inteiro mexendo no celular. Tá? Ela está de corpo presente e alma ausente. Isso acontece no nosso ambiente familiar, acontece em todas as relações e acontece dentro da empresa. É humanamente impossível a gente sobreviver. Quando terminar esse painel, eu devo ter mais de 500 mensagens em grupo de WhatsApp. É humanamente impossível conseguir acompanhar. Então, a gente vai ter a nossa ansiedade coletiva acelerada. Nós estamos obsoletos porque a gente ficou 1 hora fora do ar, porque estamos aqui assistindo um painel. Então, a gente divide a nossa atenção. Em vez de multiplicar a atenção, a gente está dividindo entre várias coisas. Propósito. E, ao mesmo tempo, a gente está saturado de informação. Isso que eu falei do grupo. Então, se a gente não está acompanhando tudo, a gente se perde no tempo. Então, esse é o propósito, é o entendimento do mundo caos. Aqui tem um comparativo, todo mundo que quiser aprofundar, estudar mais, vai poder entrar lá. Criamos um framework do caos de maturidade para entender onde é que eu estou, tá? Eu tenho uma maturidade estratégica, eu estou evoluindo nesse mundo caos, porque não é algo que a gente vai dizer, não, esse mundo aí que o Paulo está criando, que tem algumas pessoas que estão gostando, eu não vivo nesse mundo. Desculpe eu dar um banho de realidade, pessoal. Nós vivemos todos no mundo caos. Não importa se é minhas netas de 8, 10 e 13 anos, elas vivem no mundo caótico. Como um profissional da minha idade, 60, 70 anos, vive no mundo caos. O que a gente tem que fazer? Entender e se preparar para viver nele. É o que a gente quer fazer aqui, trazendo esse debate. Criamos um canvas do mundo caos que você vai poder utilizar dentro da sua empresa, com a sua equipe, para trazer lá. E quem quiser ser embaixador, está todo o caminho aqui. Você pode se habilitar. Ah, mas eu preciso pagar alguma coisa? Não, pessoal. O uso é livre. O que a gente quer fazer é, ao a pessoa se credenciar para ser embaixadora, ele vai ter acesso ao material, vai estar num grupo que a gente já tem criado de embaixadores do mundo caos para trocar informação e vai nascer serviços, produtos para ajudar pessoas e empresas a não só sobreviver no mundo caos, mas evoluir nesse mundo. Porque esse é o nosso mundo, não tem como dizer, não, eu não vivo no mundo caos. Não, vive, porque todo o nosso entorno está dentro do mundo caótico. Então, a gente precisa se preparar, precisa
entender esse mundo e precisa evoluir. Quando eu comecei há 10 anos atrás a trabalhar com transformação digital, para mim ficou muito claro que, diferente de outras áreas, a gente primeiro precisava entender o que estava acontecendo, para depois se preparar. Quando milhares de empresas colocam no mercado curso gratuito para aprender tal coisa, talvez a gente tenha pulado uma etapa que é entender o porquê, entender o que está acontecendo. Isso não é de hoje, não é por causa da IA. Isso aconteceu com os cursos de programador. Quem não lembra que há 5 anos atrás virou uma febre? Todo mundo tem que fazer curso de programação, todo mundo vai virar dev. Aí as Microsoft da vida, as Google da vida, ofereceram 10 mil vagas, 5 mil vagas, todos os cursos gratuitos. A gente sempre vê a notícia do lançamento, a gente nunca vê a notícia da formatura. Quantos dos 10 mil que se inscreveram num curso para virar dev se formaram dev? Quantos dos 10 mil que se inscreveram se tornaram um profissional desse mercado? A mesma coisa está acontecendo com a IA e aconteceu com o SG também. E vai acontecer logo ali, ou seja, obsolescência aceleradíssima. No tempo das revoluções a vapor, elétrica, industrial, era um ciclo de 100 anos. Quando veio a década de 60, passamos a ter ciclo de 20 em 20. Anos 60, programa de qualidade no Japão, nasceu no Japão. Anos 80, o nascimento dos RPs. 2000, o famoso bug do milênio. De 20 em 20. Nós estamos em 2025. A gente está falando de transformação digital, ainda. A gente está falando de inovação, cada vez mais. A gente está falando de SG. A gente está falando de A. E a gente vai falar, sei lá, de que mais. Tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Então, quem quer conhecer, professor, um consultor, 100% gratuito, vai receber o material, vai ganhar o selo de embaixador, vai poder utilizar todo o material para a sua aula, para a sua palestra, para o seu curso. E a gente está convidando vocês a responder essa pergunta. Descubra seu estágio do Mundo Caos, depois eu coloco no chat ali, porque eu quero trazer agora, está aqui os contatos, no final eu coloco, eu quero trazer nossos convidados para o palco, porque a gente vai entrar nos blocos para falar sobre o acrônimo CAOS. O primeiro, contradição. Tá? O discurso da liderança diz uma coisa, mas a prática no dia a dia diz outra. Tá? O que eu sempre falo, no LinkedIn, toda empresa é linda, maravilhosa, inovadora, aberta, tá? Mas vai para o dia a dia da operação, é completamente diferente. E aí a gente está trazendo um relatório que é um dos maiores, dos principais relatórios de recursos humanos, o HR Monitor 2025. Ele mostra que 92% dos líderes reconhecem a importância de empatia e bem-estar mental. Mas, sempre tem um mas, apenas 38% dos RHs afirmam ter ações estruturadas nesse sentido. A contradição se aprofunda quando tecnologia e produtividade, entre parênteses, entrega, o que a empresa quer é entrega, é resultado, continua sendo priorizada, mesmo com os crescentes sinais das principais doenças que a gente vê no mundo. O Brasil, hoje, 30% da população economicamente ativa tem burnout. 30% tem burnout. No Japão, é 70%. É um país doente. Não é por nada que o Japão tem a maior taxa de suicídio do planeta. E aí eu quero trazer exatamente para o nosso palco os debatedores. Angelita e Ronald. Posso começar com a Angelita, tá? E o Ronald, fique à vontade. Aqui agora é o bate-papo. Tá? Vou trazer algumas perguntas. Qual a contradição mais comum que vocês observam entre discurso e prática nas empresas quando o assunto é liderança? Antes de começar, Angelita e Ronald, pessoal que tem alguma pergunta, pode colocar no chat, porque a gente vai trazer depois, tá? Eu vou deixar para perguntar depois. Não, coloca agora,
porque se for dentro desse bloco do contradição, a gente já traz a pergunta para não ficar para o final aí. Angelita, pode começar, Angelita. Eu penso que a mais gritante exaltação de liderança no seu discurso, principalmente a área de governança de uma empresa e RH, a palavra mais gritante é a contradição, não é? Porque a gente vê que, na prática, ainda se reforça o modelo hierárquico mais antigo, não é? Ele é mais reativo, é mais pautado no controle, no comando. Fala-se muito no discurso escuta ativa, promover ambiente humanizado, seguro, e que amam inovação, não é? Mas, de fato, na rotina das empresas se premia quem entrega mais rápido. Não importa os recursos e os métodos que usaram, né? Mesmo se tiverem atropelado processos, porque esses atropelos, esses saltos de etapas essenciais no planejamento, na adaptação, na reflexão do processo crítico, é como dançar, sei lá, uma música com o sapato apertado, não é? Tu dança, mas será que a qualidade do teu movimento vai ser o ideal, vai fazer bem para o teu corpo, não é? Eu penso que os valores, missão, visão, lindos, que a gente vê nas paredes, não estão estando em aderência ao praticado no dia a dia de trabalho. Eu penso que a contradição mais gritante é isso, é o comportamento não relevante ao que se prega. Essa é a minha opinião. Fantástica. Eu sempre digo que nas empresas, quer entender o estágio que a empresa está, faz uma avaliação de quem é promovido na empresa. Quem vai para a reunião, o funcionário que entra calado e sai mudo, anota tudo e sai correndo para executar o que decidiram, ou aquele questionador? Eu atendo uma empresa que eu configuro a agenda de reuniões, e eu sempre colocava uma pessoa, e um dia o chefe, vou chamar de chefe porque ele é chefe, me questionou por que eu colocava o João, vou dar o nome de João, tá, na reunião. Porque o João está sempre... Não, mas estou te perguntando, eu perguntei para ele, por que está questionando a presença do João? Porque ele é um cara muito chato. Tudo que a gente está falando, ele questiona, ele pergunta se não podia ser feito. Ou seja, existe dentro da instituição esse conceito, né? Funcionário é bom é aquele que pega as demandas e sai correndo fazer sem questionar. O funcionário questionador ele não é promovido. Então, esse é um modelo que a gente enxerga muito. Ronald, trabalha bastante também, inclusive com formação de líderes. Como é que tu enxerga isso, né? Paulo, vamos lá, né? Eu adoro histórias. As histórias, elas conectam as pessoas, né? Tanto que o nosso último livro ali, o que a gente fez foi justamente contar histórias. Então, eu quero primeiro contar um pouquinho da minha própria história, né? São 35 anos de liderança. Eu fui líder pela primeira vez aos 21 anos de idade. Não é à toa essa barba, os cabelos brancos aí. Mas o que eu quero dizer assim, já me perguntaram várias vezes, né, nessas formações de liderança. Ronald, se você tivesse que citar um fator preponderante do sucesso nas empresas que você passou, qual seria? Eu sempre respondo da seguinte forma: minha dedicação total às pessoas. Mas não é dedicação da boca para fora, não é a dedicação do quadro, não é a dedicação... Então, hoje, Paulo, e o pessoal que está nos ouvindo, a querida Angelita aí, né, que está nos dando a honra da sua presença, não é nem a questão daquilo que... Eu me surpreendo com todas essas questões ligadas à liderança hoje, porque eu comecei a liderar na década de 80, Paulo. Quando não se falava em liderança humanizada, não tinha mundo caos, não tinha nada. Tudo era muito mais controlado. E eu, mesmo com 21 anos, ainda sem uma universidade na pele, instintivamente eu sabia que, como líder, em primeiro lugar, eu tinha que cuidar das pessoas. Tá? E aqui eu quero deixar, né? Tem muitos líderes que estão nos assistindo e vão nos assistir ainda.
Eu quero dizer o seguinte, enquanto a Angelita foi falando e eu fui anotando algumas coisas aqui para não perder a emenda. Eu quero dizer o seguinte, ser líder não é poder nem salário, ser líder é missão, meus queridos. Ser líder é propósito. Em primeiro lugar, isso. Né? Tem muita gente que diz, eu quero ser líder. Já começa a contradição aí, tá? Mas você quer ser líder por quê? Eu quero ser líder porque eu vou ganhar mais e porque eu vou ter poder, eu vou mandar nas pessoas. Ser líder é muito mais você cuidar e quando a gente fala cuidar de gente, eu não estou falando de cuidar só dos meus colaboradores, eu estou cuidando de todas as famílias que envolvem meus colaboradores. Eu cheguei a ter na General Motors 250 colaboradores sob o meu comando. Se a gente multiplicar isso por 4, eu estou falando de 1.000 pessoas que dependiam do quanto o Ronald gerenciava bem aquela galera. Né? Então, para mim, a contradição começa aí. Né? E aí eu quero trazer uma história para vocês rapidinho da semana passada, ou seja, o pão está quente. Uma aluna me procurou a semana passada, que estava, inclusive, Paulo, esse final de semana conosco lá no Plaza, né? A Ana Paula, ela dizendo, Ronald, me acode, pelo amor de Deus. Olha só, tem uma empresa entrando em contato comigo, que quer que eu faça um trabalho no RH lá ligado à análise comportamental DISC. Eles gastaram R$500 mil em turnover o ano passado. Só que eles estão achando R$100 muito caro para aplicar numa análise comportamental DISC. Aí eu disse para ela, não, tu tá de brincadeira comigo, né, Ana Paula? A empresa, olha só, uma empresa de médio porte, com 79 funcionários ativos, dizendo que gastou R$500 mil em 2024 com turnover, achando que R$100 é muito caro para aplicar uma análise comportamental DISC no seu time. Pô, aí não dá para ser feliz, né, Paulo? Onde é que está a coerência? Onde é que está a congruência nisso? O pessoal que está nos assistindo, vocês conseguem imaginar mais de 50% de turnover na empresa? R$500 mil gastos em turnover, porque a gente sabe que a pior coisa que existe é você ter que contratar novas pessoas, o custo é lá em cima do que você mandar. Né? Um outro recado aqui que eu quero trazer para os RHs, falei esse final de semana no curso, Paulo. Mas é difícil provar para as lideranças que investir em gente dá dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, eu assino a Exame há 35 anos, a revista Exame, e não estou ganhando nada aqui para fazer propaganda da Abril, tá? É só você pegar o balanço das empresas, você vai ver que as 100 empresas que investem, as 10 empresas que investem mais em pessoas são aquelas que têm o maior faturamento. As 100 que investem em pessoas são as que têm o maior faturamento. Ou seja, não investir em gente é a pior coisa que existe. Então, só aí a gente já começa o papo com a contradição, né, meu amigo? Fantástico. Deixa eu trazer para a tela aqui ó, o Mauro. Mauro, meu professor eterno da FGV Rio de Janeiro. Tamo junto, Mauro. O Mauro é a pessoa que sempre me convida para falar com a turma dele. Tive o prazer de falar sobre o Mundo Caos há poucos dias. Contradição. Somos uma equipe. Atuamos com o mesmo foco. Leia a página 2. Boa provocação. Gostei do que o Mauro. Aí tem uma pergunta aqui do José Luiz. A liderança tem medo de perder o poder? Seria uma ilusão de poder ligada à remuneração e não à facilitação? Eu diria que esse poder, o ego, né? Mas deixo com... Começa, Ronald, depois eu trago a Angelita aqui. Eu estava lendo essa pergunta, eu já fiquei louco para responder quando eu vi quem é que fez ela mesmo? José Luiz. O José Luiz. Ô, José, eu fiquei louco para responder a tua pergunta quando eu vi, tá? A resposta é sim. A liderança tem medo de perder o poder,
porque perder poder, perder as estrelas, como eu digo no ombro aqui, né? Isso é você, digamos assim, declinar do seu posto e você aceitar que existem pessoas melhor que você no seu time. Só que o grande líder é aquele que forma novos líderes. O grande líder é aquele líder que os liderados ultrapassam eles. E eu tenho, nessa minha história de 35 anos de liderança, várias pessoas que eu conheci na base e que hoje são diretores de empresa ou são presidentes de empresa que me ultrapassaram. E esse é o meu maior prêmio, esse é o meu maior troféu. Porque eu conheci eles lá atrás. Então, a resposta é sim. Antes da Angelita, Ronald, um exemplo claro, a gente se impressiona, vira manchete em tudo que é lugar, quando a gente sabe que o primeiro-ministro da Dinamarca vai de bicicleta para o trabalho. No Brasil, a primeira coisa que a pessoa, quando eleva um cargo, ela ganha um carro, ela ganha um assessor, ela tem uma sala privada, uma secretária. Isso, dentro do... O empresário adora falar do poder público, mas isso acontece dentro da empresa. A maior entidade empresarial do Rio Grande do Sul, que construiu um prédio fantástico de 15 andares, onde é que está o presidente no último andar? No topo. Ele não está no térreo. Ele não conhece quem são as pessoas que entram no térreo no dia a dia. Ele está no topo. Qual é a melhor vaga da garagem coberta do prédio? É a do presidente da diretoria. O visitante fica a céu aberto lá na rua, um dia como hoje, que Porto Alegre, por exemplo, está 5 graus. Agora não está chovendo, mas bateu 100 quilômetros de vento ontem. Onde é que fica o cliente? O cliente fica no pátio lá, deixa o carro dele, atravessa embaixo da chuva para chegar no prédio. E aí o mundo empresarial fala, o cliente no centro. Isso é uma contradição, para não chamar de mentira vergonhosa, né? E aí o que tu falou, o poder coloca a pessoa seguinte, você promovido, eu vou ganhar um assistente, eu vou ganhar uma sala nova, uma mesa melhor. Esse é o nosso modelo conceitual de liderança. A liderança está associada a benefício. Não deveria ser. Não deveria. Angelita, que trabalha muito com isso dentro dos RH. Eu vejo que a gente está na dita era 4.0 aí, um mundo novo, mas saber de onde a gente vem, para onde a gente vai, é o que responde a grande pergunta. As pessoas têm medo de perder o poder? Na verdade, a gente tem os chamados vieses cognitivos, não é? Por que a gente está desse jeito no mundo caos? O Eduardo Wilson disse, né, um autor conhecido, que, considerando que a primeira era, a era agrícola, do período neolítico, do homem das cavernas, era o quê? Um mundo de escassez. Depois veio a Revolução Industrial, na segunda era, um mundo novo, não é? Então, regras, hierarquias, etc. Depois entrou a era do conhecimento, a terceira era com a internet, ok? Rede, não é? E veio a quarta era, em meados aí de 2017, 18, com a transformação digital, né, inteligência emocional. Então, esses viéses cognitivos é a razão pela qual existem N razões de por que as pessoas têm medo de perder o poder. Pode sim, tem uma boa dose narcísica do ego, sem dúvida, mas, na verdade, segundo o Wilson, não é, que fundamentou isso, nós estamos hoje com emoções pré-históricas, emoções de escassez, então a gente não quer perder nada, e a gente luta e compete, a gente tem uma emoção neolítica lá, de época de Homem das Cavernas. Nós temos uma gestão de liderança medieval, eu mando, tu obedece, num mundo novo, digital. E isso resulta no caos que a gente debate aqui. Então, é bom questionar esse momento, mas eu penso que o que fundamenta muito isso é esse processo da humanidade, no comportamento da humanidade. Vou trazer mais uma pergunta aqui, do Márcio Brandão, que trabalha com liderança com propósito.
fala-se muito sobre cuidar da liderança e da mente dos colaboradores. Mas, na prática, por que tantos CEOs ainda não investem no desenvolvimento de uma liderança inovadora e emocionalmente inteligente? Podemos já continuar contigo, Angelita. Porque a gente não costumava, pelo menos, quem trabalha com educação corporativa, com mudança comportamental, a gente fazia todo o trabalho. Nós não aparecemos. Nós somos eu, Ronald, você, somos invisíveis. O nosso trabalho acontece através das pessoas. Então, desde então, nós não tínhamos ferramentas, embora estivéssemos já na era dos dados, que tangenciassem isso. Então, hoje, eu não faço trabalho sem medir. Tangenciar. Por exemplo, tem lá ferramenta GUT, gravidade, urgência, tendência do que a gente aplica, ele gera indicador, não é? O próprio ITD, o Instituto da Transformação Digital, trabalha muito com essas ferramentas de medir, porque o empresário ele tem uma mente que foi construída no tangível, né? E o intangível é onde ele se torna um grande empreendedor. Ele é um cara que arrisca, ele é um cara que cria, é isso que dá dinheiro para ele, mas ele não percebe, porque o que brilha é a planilha do DRE, é a planilha de resultados. Uma coisa não pode ficar sem a outra. É o legítimo conceito de gestão e liderança. O que é a gestão? A gestão é o processo, é a técnica, é a ferramenta que não pode faltar no perfil de um executivo. A liderança é relacional. Também não pode faltar. E o que ficou para trás foi isso. E eu acho que o grande nó disso tudo é que o elo que não poderia faltar, que deveria ser um forte pilar hoje em dia, que é o gestor, o profissional de RH, ele foi ficando muito para trás, porque as exigências para ele eram sempre tangíveis. Então, ninguém pedia para ele dar feedback comportamental, mas sim, posso ou não posso? Dá ou não dá para contratar? Vai ou não vai funcionar nesse cargo? E o ser humano, ele não é um X numa planilha Excel. Não é um X numa planilha Excel que vai dizer a minha capacidade humana de atender uma empresa, um cargo. É uma mudança cultural, não é? É uma mudança. Por isso que o caos é tão importante ser disseminado, entendido, compreendido e praticado, né? É o que vai fazer a grande diferença. Bacana. Gente, deixa eu aproveitar o que o Ronald contou uma história, vou contar uma história rapidinha. Participei do evento de uma organização ligada à tecnologia, né, no ano passado, e aí veio aquela pergunta, né? Qual o setor que deveria ser o responsável pela transformação digital das empresas? Quando eu comecei a responder, eu me dei conta que eu nunca mais iria ser convidado para voltar naquela organização. Verdade. Porque a expectativa de quem me fez a pergunta não combinou antes, eu disse, eu vou dizer a verdade. Não, a transformação digital tem que estar centralizada na TI, na tecnologia, né, na área de negócio. Quem deveria assumir a transformação digital é o RH. Porque a transformação digital, antes de chegar na tecnologia, ela precisa começar e passar pelas pessoas. Precisa ter uma transformação cultural. E transformação cultural não se faz com software, se faz com as pessoas, com a mente das pessoas. E aí eu respondi isso. Ficou até uma saia justa, porque todo mundo, né, estava esperando. O Paulo agora vai botar no colo da área de tecnologia a transformação digital e pronto. Né? Eu disse, não é. Transformação digital deveria começar pela área de RH, porque a primeira fase da transformação digital é uma transformação cultural. Depois entra uma transformação tecnológica. E isso se inverteu por conta das forças, né? Se inverteu por conta do poder e da busca de poder dos setores, dizendo, não, traz para cá a transformação, porque nós vamos controlar o orçamento, nós é que vamos definir o futuro. E aí vem o estudo da McKinsey para mostrar que 70% das empresas falham na sua jornada de transformação, porque ela se preocupou em pendurar a tecnologia no negócio e não transformar cultura e fazer as pessoas evoluírem. Então, é por aí. Eu digo aí que confundem o nosso trabalho, eu, você, Ronald, né, esse pessoal, porque o nosso trabalho é antes do RH.
né? Na verdade, nós fortalecemos a governança e o executivo de RH com a sua equipe, para que eles possam, daí sim, exercer a sua atuação no seu papel de gestão de pessoas. É comportamental, é antes, né? Exato. É isso. Bom, pessoal, a gente tem que avançar, porque a gente, né, estourou quase todo, só no primeira força do Mundo Caos, então tem mais perguntas, a gente vai trazer, depois eu vou passar para a Angelita e a gente vai responder todo mundo que está aqui, mas eu quero ir para a segunda força, né, para o bloco 2. Ansiedade coletiva. Vou trazer de novo um dado do relatório, tá? A gente quer liderar, e a gente já falou bastante disso, né, principalmente a Angelita e o Ronald. A gente quer liderar o futuro usando ferramentas do passado. Essa é a grande conclusão. O relatório, quem não teve acesso ao relatório, pede, depois a gente compartilha o link, está lá ele totalmente disponível para quem quiser. O relatório aponta um aumento de turnover silencioso, aquelas palavrinhas em inglês na moda, né? E uma queda de engajamento emocional impressionante. As pessoas hoje, ela lê a manchete, ela não lê o conteúdo, porque ela não tem tempo, ela tem escassez de tempo, e ao mesmo tempo ela está saturada de informação, e isso gera uma ansiedade. Tá? Eu duvido que quem está nos assistindo não está toda hora olhando o celular. Tá? Isso acontece dentro do ambiente presencial, imagina no online. Mas aí a questão que eu quero trazer é exatamente isso. A gente tem um aumento do turnover silencioso e, ao mesmo tempo, a queda de engajamento. RHs, no documento, nessa pesquisa, relata um aumento na busca por apoio psicológico, mas com baixa adesão em programas internos de saúde mental. Então, a gente tem uma desconexão entre a necessidade, a oferta e a participação. E aí a pergunta para vocês, como é que a ansiedade coletiva impacta na produtividade e na tomada de decisão? Com vocês a pergunta. Quem quer começar? Vamos lá. Impacta totalmente, né? Porque essa questão da ansiedade coletiva, ela distorce, em primeiro lugar, a percepção, ela reduz a clareza das questões e ela paralisa ou até precipita decisões, né? Então, o que a gente vê é que os líderes muito ansiosos, eles acabam contaminando suas equipes, obviamente, vão criando ciclos viciosos de uma urgência, muitas vezes artificial, né? É aquela coisa assim de que, pô, se tudo é urgente e importante, então nada é importante. Então, tem que se cuidar muito com isso. Né? E aí o impacto ele é direto no aumento de erros, no aumento de conflitos e no aumento também do turnover que eu falei agora. Mas, mais uma vez, Paulo, eu quero contextualizar as perguntas que tu está trazendo com mais uma historinha, tá? Só que dessa vez foi uma história que eu vivi na Dell. Né? Antes de sair, que eu estava lá, os meus últimos 4 anos na Dell, eles foram no suporte técnico. E vocês imaginam que suporte técnico é uma área que ninguém liga para elogiar, né? Se o cliente entra em contato com suporte técnico é porque ele está com algum pepino. E a nota que a Dell, não sei como é hoje lá, né? Mas na época que eu estava, a nota que nós tínhamos que ter no retorno da pesquisa do cliente, depois de atendê-lo na primeira vez, era 9. Ou seja, eu pegava um cliente impactado na linha por alguma questão que ele tinha que resolver. De preferência, o meu time tinha que resolver isso na primeira comunicação, no primeiro contato. E caso fosse uma pesquisa para esse cliente, nós tínhamos que tirar nota 9, ou seja, bem facilzinho, né, de conseguir essa nota. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque agora há pouco, e eu estou vendo as perguntas estão muito direcionadas para isso também, né? Se exige performance das pessoas, né? Se tem os KPIs lá, os índices de medição, né? Mas nem sempre se investe nas pessoas. Diferentemente do que nós estamos discutindo, lá na Dell eu investia todo o meu tempo com as pessoas. Ao ponto de, eu respondia na época para uma diretora do Panamá,
Quando ela vinha para o Brasil, ela, na Zona Ones que nós fazíamos, que era aquelas reuniões 1 a 1, ela queria saber, entre aspas, que mágica que eu estava fazendo com a minha equipe para entregar um resultado tão positivo. E eu respondia para ela o seguinte: não existe mágica nenhuma. O que existe é dedicação para as pessoas através de uma gestão ligada ao mentoring e ao coaching. Ponto. Aí ela disse: não, mas eu quero que você faça isso nos outros departamentos. Né? Claro que aí a discussão é bem mais longa. Mas, resumindo, o que eu quero dizer, o Paulo, Angelita e o pessoal que está nos assistindo, mais uma vez é que a prova de que nós temos que direcionar os líderes focados totalmente nas suas equipes, onde aquela placa lá do ativo na frente da empresa não seja só uma placa, um discurso, e sim nós termos isso na prática. Tá? Então, a minha resposta é essa. Maravilha. Eu já quero trazer para a Angelita, se quiser complementar, mas eu quero trazer uma outra pergunta também. Que tipo de escuta ativa precisamos cultivar nas lideranças para transformar ansiedade coletiva em ação estratégica? Que eu sei que tu trabalha muito com dinâmica dentro das empresas, então acho que essa pergunta é ideal para ti. Claro. Eu vou começar com uma pergunta também. Por que a gente toma a decisão errada, não é? Por quê? Por que a gente, às vezes, contrata uma pessoa que, de cara, a gente vê que não vai dar certo? É a ansiedade coletiva, ela está impactando na prática a produtividade, né, as tomadas de decisão, e existe uma necessidade da gente dar um equilíbrio de celeridade nas ações, nos treinamentos, na tomada de decisão, mas equilíbrio. O doutor Augusto Cury, trouxe para nós, há muitos anos atrás, um conceito da síndrome SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Então, o equilíbrio, né? Nem lento demais, nem muito rápido a ponto de atropelar. A ansiedade coletiva, ela é um ruído de fundo permanente na nossa cabeça, né? Ela rouba foco, ela reduz a presença da gente física e mental nos lugares, nas coisas, ela encurta muito o nosso pensamento, e os líderes e equipes, quando tem, né, essa ansiedade aí, atuante como nós, né, começa a operar no modo sobrevivência, assim, começa a tomar decisão reativa, começa a ter impulso, quer apagar incêndio a toda hora, quer gente que apaga incêndio. Paulo não vai querer um cara profundo, técnico como tu, falando para eles e dando um choque de realidade, né? Eles não percebem que estão queimando a maior energia vital deles e das pessoas que fazem eles terem um resultado de produtividade, não é? Na realidade, tudo que a gente vê, assim, tudo que a gente sente, tudo que a gente julga, né? Como eu sempre digo, tudo que a gente decide é a ansiedade que está fazendo, né? O nosso subconsciente é responsável por 80% do nosso comportamento, né? Então, a ansiedade está lá dentro, ela está sentindo, ela está julgando, ela está decidindo, né? E a qualidade da nossa vida está ligada a isso, sem dúvida, né? A produtividade passa a ser movimento e não um progresso, assim, consciente, né? Esse clima invisível, né, que gera quando a gente entra numa sala, assim, né? E as empresas que não escutam a verdade, elas romantizam o sofrimento, né? Aí entra o que você falou, tem todo sentido para mim emendar falando de escuta ativa, não é? Integrar essas conversas de uma maneira real, num ritual de cultura, não como assim, pílula de bem-estar e solução, né? Mas como parte de um sistema analítico, não julgador de decisão, sim. Mas para isso a empresa tem que ter cultura de criar um espaço, não é? Uma escuta ativa de verdade, né? Não é aquela famosa pergunta: como é que você está hoje? Só pelo protocolo de perguntar, ninguém está querendo ouvir, né? É o famoso passei por alguém, e aí como é que você está? Está tudo bem? Se a pessoa para e diz, não, eu não estou bem, a outra pessoa não sabe como é que vai reagir. Então, isso dentro do ambiente corporativo é complexo. O Márcio Brandão colocou ali para ti, ó.
foi cirúrgica na descrição perfeita que acontece atualmente. É muito isso. Né? Obrigada, Márcio. Gente, eu vou dizer assim, a escutativa ela não começa da gente entender o conceito e praticar. Ela tem que estar abraçada por uma cultura organizacional aberta para isso também. E isso parte lá da governança. O Ronald aqui e o Paulo estavam falando, não é? Que uma empresa ela pode deixar pessoas doentes, sem dúvida. Tem muita empresa tóxica aí. E aí a grande pergunta eu tô gerando dentro da nossa empresa saúde ou doença? Porque o segredo dessa escuta ativa é integrar conversas, de maneira que as pessoas saibam que podem falar sem ser julgadas, que podem falar sem medo de punição, e que não vão ter um bando de bajuladores dando razão só porque o cara é chefe, entendeu? A gente tem que transformar essa escuta em uma ação visível de imparcialidade, de neutralidade, né? É a hora que a gente pensa no nosso sucesso. Uma chuva de ideias numa reunião de escuta ativa é maravilhoso. Qual o problema de alguém questionar demais? Né? A gente estava falando agora há pouco dos questionamentos. Tem perfil que é muito questionador, o analista é altamente questionador, o cientista é altamente questionador, porque ele quer saber, ele quer pegar um monte de dados para ter uma análise neutra e imparcial, é o único jeito. Mas cada um de nós tem uma linha de questionamento e uma quantidade também. Isso é do perfil. Então, a escuta ativa movimenta a cultura, né? Quando uma empresa está aberta a usar essa ferramenta de inteligência estratégica, ela gera pertencimento nas pessoas. Inovação, direção coletiva inteligente. É o que eu penso sobre isso. Fantástico. Eu acho que esse é o papel do líder, né? Entender cada perfil de pessoa da equipe e agir diferente para cada um, não criar o padrão para todo mundo. Porque, como tu disse, o analista vai ser mais questionador, tem um cara mais executor com outro perfil. Então, se eu tentar fazer igual para todos, eu não vou ter a qualidade de cada perfil trabalhando a favor da empresa, vai ser o contrário. Né? É aí que vem, Paulo, o mundo... Desculpa. Posso só fazer uma consideração? Claro. É aí que entra a forte aderência do conceito que você criou do mundo caos, tá? Vejam, não é uma ferramenta para a gente se adaptar, não é só conhecimento de tecnologia, não é só autoconhecimento das minhas emoções, de quem eu sou quando eu estou sob pressão, não é a resiliência, não é apenas a questão da adaptabilidade, ou usar a ferramenta da comunicação de maneira adequada. É um instrumento, a voz, que a gente usa desde o dia que nasceu. Mas todo instrumento precisa ser afinado para ter um som adequado. A voz de mando também, né? Então, veja, é muita coisa para a gente estudar pela ordem de precedência, de acordo com o nível de conhecimento, de maturidade de cada um. Então, é um momento da gente realmente abrir os braços, o coração, entender que estamos todos em transformação contínua para que o mundo caos que nos abraça seja maravilhoso, porque nós estamos vivendo um momento na história incrível. Então, essa obsolência acelerada que vem marcando muito o nosso coração, né, Paulo? Palavras tuas, né, que eu achei maravilhosa. Ela tem que ser abraçada, acolhida, validada e enfrentada. É isso, não é? Fantástico. Já deu o gancho para o próximo tema. A gente vai para o bloco 3, falando de obsolescência acelerada. É o teu termo, né? Maravilhoso. A maioria das empresas ainda aposta no modelo de avaliação e desenvolvimento baseado em hard skills técnicas. Enquanto o relatório, vou repetir, o HR Monitor 2025, destaca as Human Skills como prioridades até 2030. Programas de liderança continuam ancorados em lógicas pré-pandêmicas, despreparados para o novo ritmo de mudança. E aí vou trazer o Ronald para minha primeira pergunta aqui desse bloco. Por que tantos, na sua visão, por que tantos programas de liderança continuam baseados em modelos ultrapassados? Bom, primeiro assim, eu vou responder a tua pergunta emendando também com grandes insights que a Angelita me trouxe na fala dela, né?
Olha que interessante. A Angelita, ela iniciou a fala dela fazendo uma pergunta. Olha que interessante isso. Enquanto ela fez a pergunta, eu anotei aqui, ó, né, já que nós temos muitos líderes nos vendo. O líder do século XXI é aquele que sabe ouvir e fazer perguntas poderosas e transformadoras. Nós não fomos formatados, enquanto líderes, para ouvir e fazer perguntas. Nós fomos formatados para dar respostas e, de preferência, respostas rápidas. Tá? Eu costumo dizer que, na vivência dentro das empresas, se você demora a dar uma resposta rápida, você é tido pelo seu chefe ou pelos colegas como o lentinho, o líder lentinho, aquele que precisa parar para pensar e refletir as coisas. Né? O que é um absurdo isso. Na verdade, o novo líder, esse líder que quer baixar o nível de ansiedade, que quer deixar de que tenha contradição, enfim, todas as letrinhas do caos, ele tem que, em primeiro lugar, ter uma escuta muito mais até do que ativa, uma escuta empática. Né? Quer dizer, realmente se colocando no lugar do outro. E ele tem que saber fazer as perguntas certas. Só que as pessoas não praticam, né, Paulo? E aí... Teu microfone está fechado, Paulo. Opa, perdão. Que a IA está nos acelerando esse processo, né? Eu termino minhas palestras com uma frase quando eu falo de IA. A minha inteligência eu não terceirizo. Não? E aí tu está trazendo as perguntas, a gente está deixando de pensar em como fazer as perguntas para jogar para o IA. O que virou o post mais curtido e compartilhado? Prompt para fazer alguma coisa. O prompt ideal. A pessoa não precisa nem pensar, vou lá e vou copiar. Eu nem sei se aquele prompt está preparado porque eu quero, mas como alguém disse que ele é o prompt ideal, eu copio, colo e aí... E Paulo, eu quero aproveitar, né? Também não estou ganhando nada para divulgar isso, mas tu foi final de semana lá e eu te indiquei esse livro, tá? Que é um livro que foi lançado aí a questão de 2, 3 semanas, e eu, como sou digamos assim, um aficionado em perguntas poderosas e transformadoras, ele saiu, eu já comprei. Então, né, o Sano Magaldi e Salim Bineto são 2 grandes pensadores do nosso tempo, assim como o Paulo, e estão trazendo esse livro aí para a gente verificar o quanto é importante realmente a gente saber fazer as perguntas certas. Mas eu quero pegar mais um gancho, Paulo, da Angelita, para responder a tua pergunta. Que tu, como me conhece muito bem, tu sabe o quanto eu defendo o auto e o heteroconhecimento. Né? E por que eu defendo o auto e o heteroconhecimento? Como a base das relações humanas. Qualquer coisa que a gente venha falar dentro das empresas, nós estamos falando de pessoas. O cliente é pessoa, o fornecedor é pessoa. Né? Tudo dentro da empresa gira em torno das pessoas. E aí eu gosto de contextualizar aquela frase do Sun Tzu, tu eu sei que conhece bastante, porque tu já ouviu eu falar várias vezes, né? Que se você se conhece e conhece o seu inimigo, você não vai temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória você vai ter uma derrota. Agora, se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas. É claro que aqui está numa forma metafórica, mas ele quer dizer justamente isso. Se você não se conhecer e não conhecer as pessoas que te rodeiam, você vai perder todas as batalhas. Né? Então, mais uma vez, a Angelita trouxe ali que nós temos que conhecer os perfis individuais das pessoas. E aí, só para fechar minha fala, eu sei que vai faltar tempo hoje, tá, Paulo? Porque tu fala muito, a Angelita fala muito e eu falo muito, mas, enfim, né? Tu trouxe três falastrões aqui ao mesmo tempo, mas tudo certo, né? Para finalizar minha fala, eu quero dizer o seguinte, que quando a gente efetivamente se conhece e conhece as pessoas, tudo muda ao nosso redor. Né? Por quê? Porque eu conheço efetivamente a essência da pessoa. E todos nós conhecemos a famosa a lei de ouro, né? Que as pessoas dizem o seguinte: trate os outros como você gostaria de ser tratado.
Eu criei, com toda a minha humildade, a regra de diamante. Não é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Trate o outro como ele quer ser tratado. Eu não tenho que tratar o Paulo como o Ronald gostaria de ser tratado, a Angelita. Eu tenho que tratar vocês como vocês querem ser tratados. E isso a gente chama de heteroconhecimento, meus caros. Então, eu tenho que conhecer muito bem quem está do meu lado para que eu possa gerir muito bem essas pessoas. Fantástico. Deixa eu trazer a Angelita, que eu já quero encaixar a pergunta para a gente finalizar o bloco 3. Quais são as competências humanas que ainda não estão sendo desenvolvidas com a prioridade nas empresas e vão ser críticas para os líderes nos próximos anos? Em primeiro lugar, autoconhecimento, tá? Profundo, até da sua própria inteligência emocional, né? Isso é essencial, porque quem é que eu sou quando eu estou sob pressão? Porque a gente foca muito no outro, né? Como é que eu faço quando o outro está tenso, está fora de si? Autoconhecimento é profundo, não é uma coisa da pessoa ver um conceito e se adaptar na hora. Exige um treinamento mental, emocional. É assustador um pouco e preocupante, né? A gente estava falando sobre isso, os piratas, os consultores comportamentais ou gestores do comportamento emergentes, não é? Formadores, às vezes, também desatualizados, contaminam muito o conhecimento do autoconhecimento e isso prejudica muito o desempenho de desenvolvimento, porque às vezes tem muita gente que investe, às vezes, nisso e investe num profissional errado, porque é uma pessoa rasa, e isso não é raso, e precisa ser bem estruturado. Eu penso que saber lidar com o controverso, entendendo que esse mundo, né, que a gente está, de repente pode uma situação ter mais de um ponto de vista correto. Só porque eu estou certa não quer dizer que o outro está errado. Lidar com ambiguidade, assim, né? Escutativa, que a gente falou agora, né? É uma habilidade fundamental de ser treinado para isso. Existe curso para quem é mediador judicial, magistrados, treinar o nosso ouvido para uma escutativa neutra e imparcial. A gente ouve muito também essa coisa, como o Ronald falou, né? Responder perguntas, ter pensamento crítico. Eu adoro. Eu não gostava antigamente, eu gostava mais há uns anos atrás, né? Eu gostava muito de eu falar. Eu tenho uma coisa da oratória muito forte em mim, né? Eu sou muito falante. E eu queria ter espaço para falar, mas hoje em dia eu gosto muito de ser questionada e também de perguntar. E eu percebi que a minha crítica aumentou muito, positivamente falando, quando eu comecei a aprender a perguntar. Então, eu sou muito curiosa, de fato, por causa desse pensamento crítico, eu acho que eu consegui desenvolver. Eu acho que isso é uma habilidade muito importante. E a gente se abria a saber que a gente não é invencível e infalível. Se aceitar ser humano vulnerável, né? Liderar com uma autenticidade, né? E isso exige muita coragem, às vezes, né? A gente ser autêntico, não copiar de lugar nenhum um ponto de vista nosso. Eu acho que é isso. Da minha parte, eu acho que é isso. Muito bom, Angelita. E pegando até do que o Ronald falou, né? Nós três somos muito oradores, né? E eu também me descobri nesse processo de fazer mais perguntas, né? Os treinamentos hoje, e aí tive o prazer de estar em Uberaba, depois de 4 anos de fazer a certificação de mentores, foi a primeira turma presencial. E ela foi 80% prática e muita pergunta. E eu sempre usava nas minhas apresentações uma frase, mas eu não dava espaço para isso acontecer. Eu dizia para as pessoas, eu estou aqui para fazer muita... Se vocês não perguntarem, eu vou fazer muita pergunta para vocês. Então, faço o jogo da pergunta. Só que muitas vezes eu me dava conta, por também falar muito, eu não dava espaço para as perguntas. Agora é o contrário, né? Eu adotei muito tempo do silêncio e disse o seguinte, agora é o momento de vocês perguntarem. E eu vi, para completar, para a gente ir para o próximo bloco, um estudo há poucos dias daquilo que virou prática no jovem, de ouvir os áudios no WhatsApp na velocidade 2. E tem um estudo que mostra que o cérebro humano não consegue capturar a informação na velocidade 2.
Ou seja, a gente está ouvindo algo que a gente não está prestando atenção, pela velocidade que precisa, pela, né, escassez de tempo, né, é muito por aí. Então, eu comecei a perceber que quanto mais tempo eu dou para as pessoas absorver, melhor eles vão fazer as perguntas. E essa troca de conhecimento vai ser muito bom. Fale, Angela. Posso fazer um contraponto aí, um ponto de vista pessoal? Eu penso o seguinte, de minha parte, tá? Uma coisa bem pessoal. Eu penso que talvez, dependendo do timbre de voz, na velocidade 2, talvez a pessoa pegue a informação, talvez, tá? Mas ela não pega a emoção. E a emoção, ela participa muito do que a gente quer transmitir para o outro na fala, né? É uma opinião, é só isso. Não, perfeito. Outra que eu tenho visto é que às vezes eu pergunto, as pessoas que almoçam no local de trabalho e ficam com o celular quase que na frente ao invés do prato, se tu, 2 minutos depois que ela terminou de almoçar, tu perguntar o que ela comeu, ela não vai lembrar. Um dos momentos, pelo menos para mim, né, que um ex-gordinho que adoro comer, né, eu tenho prazer de sentar numa mesa com a família e comer, né, a gente perde o prazer por conta de tudo isso que a gente vive, né? Eu não tenho tempo de parar para almoçar e curtir o almoço e, ao mesmo tempo, me ficar informado, acompanhar o celular. Então, a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, a gente não faz nenhuma das duas bem feito, né? Então, só por aí. Vamos para o bloco 4 para a gente ir para o final, senão nós vamos estourar o tempo. O Ronald trouxe contexto lá do 3 falantes. Bloco 4, escassez e saturação. Tá? O excesso de temas que a gente vive hoje paralisa totalmente a nossa atividade. E aí a gente passa a ter falta de direção. Eu percebo, por exemplo, se a gente olhasse o LinkedIn das pessoas há 10 anos atrás, embaixo do nome tinha um cargo. O que a pessoa faz? Eu sou funcionário da empresa tal, eu sou analista disso, eu trabalho aqui. Hoje, e os nossos já dizem isso, né? O que a gente é? A gente trabalha na empresa tal, a gente é mentor de tal coisa, a gente é voluntário numa comunidade, a gente participa de um comitê não sei aonde, ou seja, a gente virou multitarefa, por isso que a escassez e a saturação estão ao mesmo tempo. A gente tem um crescimento de metas, a quantidade de ferramentas é absurda, processos sem uma clareza estratégica. Levam ao quê? A uma fadiga de alinhamento e de expectativa que todos nós temos. E aí, trazendo o relatório de novo, RHs relata dificuldade crescente em manter coerência cultural e foco diante do excesso de estímulos e iniciativas paralelas. Provocação agora para vocês, e aí vou trazer o Ronald, tá? Em relação a isso. O que está faltando, Ronald, para liderar com mais lucidez? Olha, Paulo, eu penso que nós temos que estar sempre focados no propósito da organização, né? Eu digo isso não só quando a gente vai atender empresas, mas também quando eu vou atender meus mentorados, meus coaches, etc. O que a gente nota através desse contexto aí que você trouxe de forma muito clara, o caos, é que as pessoas elas estão se debatendo dentro desse contexto, inclusive para buscarem a sua felicidade, entendeu? A sua felicidade é a felicidade daquelas pessoas que eles amam. E aí uma pergunta recorrente que eu faço, seja dentro das empresas ou seja para os meus mentorados, é: qual é o teu propósito? Né? O próprio o CEO do século XX, da GE, o Jack Welch, ele dizia que ele, no livro dele, né, ele diz o seguinte, que o que ele mais repetia na alta gerência para os C-levels dele era qual era o propósito da GE. E ele repetia tanto que ele pedia, às vezes, para os outros repetirem para a voz dele não ficar repetitiva demais, né? Então,
quando realmente a empresa tem o propósito muito bem desenhado, e isso é lastreado por toda a liderança, eu acredito que as coisas começam a ficar melhores, né? Claro que não é só isso, eu estou falando um item, né? Pior ainda do que a empresa não ter aí um propósito definido. Outras questões que eu anotei aqui é a gente procurar remover o desnecessário com coragem, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a própria Angelita falou em coragem agora há pouco. A gente simplificar as coisas exige coragem. E o que acontece? A tua fala também mais no início me lembrou das startups, né? Por que as startups elas estão ganhando terreno muito rapidamente e, inclusive, fazendo com que empresas tradicionais quebrem? Justamente por causa da simplificação e da coragem de enxugar processos e de ouvir as pessoas e fazer as perguntas certas. Ou seja, tudo que a gente falou até agora, né? Então, e isso, Paulo, vem permeado pelo quê? Pela cultura organizacional, né? Então, assim, e quem é que é o definidor principal da cultura? A gente sabe que é o dono, né? Que é o CEO, a gente sabe disso. Então, vou falar uma coisa aqui que é clichê, mas que continua sendo uma verdade absoluta, que o exemplo vem de cima. E aí eu canso de ouvir nos meus treinamentos de liderança a seguinte questão: pô, mas quem devia estar ouvindo isso era meu chefe. Quer dizer, eu mando a liderança fazer treinamentos e aí os C-levels, alta gerência, o dono da empresa não participam de um treinamento. E aqueles que participam têm medo de falar, porque se falarem podem ser até demitidos, né? Quer dizer, aí fica aquela história do cachorro correndo atrás do rabo, né, meu amigo? É complicado, tá? Ô, Ronald, deixa eu aproveitar, até vou trazer um exemplo também na mesma linha, tá? Há uns 2 anos, a gente montou um treinamento no ITD, a T-School, que a Angelita é nossa diretora executiva aqui. Até no final eu vou trazer a T-School com o gancho para o próximo. E aí eu vou conheço o diretor de uma empresa, vou mandar para ele uma mensagem no WhatsApp falando assim, olha, a gente tem um treinamento que ele tem a cara para a tua empresa. A resposta que eu vi desse diretor disse, Paulo, eu fui a São Paulo fazer um treinamento parecido, né? Então não vou contratar você. Aí eu perguntei para eles, tá, mas quem foi fazer o treinamento? Ele levantou a mão, só eu? A minha pergunta, com a coragem que meus cabelos brancos me permitem, uma certa intimidade, é o seguinte, mas quando é que tu vai ter tempo de transmitir o conhecimento para a tua equipe aplicar na empresa? Eu estou até hoje esperando a resposta, ele provavelmente nunca mais participou de nenhum evento meu. Ele não me respondeu, porque na visão dele eu estava querendo vender um treinamento para a empresa dele. E eu estava questionando ele como é que ele ia, sozinho, aprender o negócio com a atividade que ele tem dentro da empresa e transmitir o conhecimento para a equipe. Não. Aí aquilo que a gente fala, o poder, ele está na vitrine porque, meu diretor, ele é top, ele foi para São Paulo fazer um treinamento lá, mas aquilo não vai para dentro da empresa, não vai para o dia a dia da organização, ficou absorvida nele como pessoa. Ele teve lá o diploma, o certificado, ele ostentou no LinkedIn, né, na LinkedIn, como eu gosto de chamar, mas de forma prática para a organização aqui não foi aplicado. Né? Então, o exemplo também do outro lado, ou seja, o equilíbrio. Né? Vamos para o bloco final e eu já quero trazer a Angelita, visão de futuro. Abordamos as 4 forças do mundo caos, eu quero trazer um pouco da visão de futuro. E eu sei que é uma pergunta que alguns já fizeram lá atrás, né? Mosaico, deixa eu só trazer uma fala da Isabel. Isabel, um abraço, bem-vindo aqui. Mosaico Perfeito da Realidade, conteúdo que trouxeram. Obrigado por estar com a gente aqui. Deixa eu trazer uma questão aqui para a Angelita, para o palco aqui. Visão de futuro. A Angelita virou
a ministra do Brasil para definir o perfil da liderança no mundo caos. Qual seria esse perfil ideal do líder no mundo caos, Angelita? O líder do mundo caos, ele tem que ser real. Ele não pode tentar ser forte o tempo todo, não é? Porque se esgota, adoece. A gente tem que aprender a aprender, né? Escutar mais do que responder, talvez. Não perder a nossa coragem de sentir. E, ao mesmo tempo, estar num ambiente que diz o contrário, né? Que a gente tem que deixar os em casa e não levar para a empresa. O que me impede de ter, às vezes, desafios em casa e trabalhar? Nada, vou ter que produzir com um problema no meu coração, eu estou resolvendo ele. Isso me incomoda, mas isso não faz de mim uma profissional ruim. Basta eu saber lidar e me portar com isso. O alerta, que eu acho que é importante, é a gente ficar atento com excesso mesmo de informação. A gente não tem essa genética cultural de saber que excesso, abundância de informação é bom, né? Ficar atento desse uso indiscriminado da inteligência artificial, que cresce a quantidade de piratas do conhecimento, cuida aonde você investe o seu dinheiro no conhecimento, na sua atualização. Tem muita gente querendo muito investir em conhecimento e atualização e, infelizmente, não está fazendo uma boa curadoria nas empresas, nos profissionais que escolhe, né? O barato, às vezes, sai caro e só porque é um excelente profissional não quer dizer que ele seja inviável financeiramente falando. Nós gostamos muito do que fazemos e a gente faz de tudo para viabilizar um contrato com qualquer cliente. Então, tudo é conversar, né? Não acreditar em fórmulas rápidas. O comportamento humano não funciona assim. Entender que a gente vai aprendendo, sim, gradativamente, em cada etapa. Ser criterioso, então, na escolha dos seus mentores, né? E lembrar que o conhecimento verdadeiro ele tem raiz, não é frase de efeito, não é layout bonito só, que vai fazer a gente se encaixar num sistema que hoje pode ser raso em alguns lugares, ou com alguns profissionais, porque liderar é ponte, não é? É uma ponte entre o que foi e o que está vindo. Não é a questão do até aqui. Até aqui, as empresas com 50 anos estão de parabéns mesmo, passaram por N economias e coisas. A questão é o daqui para frente. E o daqui para frente é se reinventar. O nosso cérebro ele não gosta de sentir dor, assim, de fazer um luto do que eu fui como líder até aqui. As receitas do passado não servem mesmo, né, para a solução do futuro. Então, o nosso cérebro ele quer prazer, ele quer validação. Então, a gente tem que entender e falar com ele dizendo que a grande validação é a gente ser frágil mesmo e corajoso, né? E um aprendiz uns dos outros. Porque nessa era da informação, a gente está trocando informação mais do que dando informação, né? É isso, esse é o meu conselho. Fantástico. Que eu uso para mim também. Com outras palavras, o meu recado final, tu falou, o mundo caos exige mais do que modelos prontos. Exige líderes preparados para criar novas perguntas. Por isso que eu estou aqui, Paulo. Esse teu conceito, ele abraçou uma filosofia pessoal minha também. A gente recebe convites que sempre são honrosos, nem todos dá para aceitar, às vezes por tempo mesmo, às vezes mas eu não podia recusar estar aqui com vocês, porque eu gostei demais. E eu penso que o que tu está fazendo aqui, o Ronald, querido, contribuindo também, é muito importante para toda a nossa sociedade, sabe? Parabéns para quem está aqui até agora com a gente também, que certamente são pessoas diferenciadas também. Fantástico. Ronald, te trazer para a tela aqui, para a tua visão de futuro. Se pudesse deixar uma mensagem para um jovem líder, ou quem está indo para esse caminho, qual mensagem tu deixaria para esse jovem líder? Olha, Paulo, às vezes eu fico até preocupado de me tornar repetitivo, né? Mas é que o que fez a grande diferença na minha vida
E o que faz a grande diferença na vida de mais de 7 mil pessoas que eu já formei aí ao longo desses 15 anos, inicialmente, sem sombra de dúvida, é o auto e heteroconhecimento. Então, eu diria para esse jovem líder, ou até mesmo para os líderes que são mais seniores, né? Conheça a sua equipe na palma da mão, tá? Organize os processos, com certeza, eles precisam ser organizados, mas dê foco, foco total nas pessoas, porque é elas que vão te trazer efetivamente os resultados, tá? Então, aqui vou terminar minha fala, né, dizendo uma coisa que eu tô roubando de um outro colega nosso que tu conhece, que é o Wilson Calé, né, que o Calé diz que desenvolvimento humano não é miojo. Né? E eu adoro essa frase dele, porque tem líder que acha que vai dar um treinamento para os seus liderados, ou tem C-levels que acham que vão dar treinamento para os seus líderes da base e vai estar tudo certo. O mundo caos, ele exige um treinamento constante. Inclusive, teve uma das pessoas aqui que falou, né, que está se aperfeiçoando aqui no chat. E eu digo assim, você está se aperfeiçoando e você vai continuar se aperfeiçoando a vida inteira. Assim como eu, assim como o Paulo, assim como a Angelita, porque não existe mais espaço para aquelas pessoas que não queiram se aperfeiçoar eternamente, que é um conceito já até esse certo ponto batido do lifelong learning, né, Paulo? Quer dizer, nós vamos ser estudantes a vida inteira da forma como as coisas estão existindo. E aí o teu conceito, ele é matador nesse sentido, né? Porque o teu conceito, ele não é um conceito pontual, ele é um conceito atemporal. Né? É provável, eu só espero que tu não seja reconhecido depois que morrer, tá, meu amigo? Né? Porque eu vejo muitas mentes brilhantes, infelizmente, serem reconhecidas depois da morte, né? Por exemplo, hoje se fala muito do Picasso, né? Ele teve uma certa relevância quando era vivo, mas virou Picasso depois que morreu, né? Eu espero que as pessoas, os líderes, os donos de instituições de ensino, como universidades, faculdades, te deem o crédito agora, enquanto tu está vivo, para te poder levar esse conceito maravilhoso para todas as instâncias no Brasil e nos levar junto para debater isso. Né? E não que depois aí que tu vai embora, não sei quem de nós vai embora primeiro, né? Mas aí eu e a Angelita, se tu for primeiro, dizer, pô, nós estamos defendendo o conceito do Paulo do Mundo Caos que ele criou lá em 2025, né? Não, eu penso que tu tem aí que defender isso com unhas e dentes, porque eu diria que é um conceito tão importante ou mais importante que o próprio conceito do VUCA, do BANI, que já ficaram para trás e que tu está trazendo uma nova dimensão para o mundo atual. E para terminar mesmo, Paulo, só vou fazer um pequeno jabá aqui, né, do meu livro, Toolbox 101, as melhores ferramentas de mentoring e coaching para líderes do século XXI. A gente sabe que os líderes estão necessitando muito de ferramentas que embasem a aplicabilidade para os seus times. E, modéstia à parte, esse é um manual que vai ajudar muito os líderes aí. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Ronald. É um livro que eu indico sempre também no nosso programa de certificação internacional de mentores. E eu sempre faço a introdução. É um livro que levou 2 anos para ser escrito e a pessoa tem, em poucos minutos, ela consegue encontrar 101 ferramentas. Ou seja, esse é o valor que a gente sempre fala que agrega muito para o mercado. Ou seja, alguém que se deu o trabalho de, durante 2 anos, analisar e catalogar ferramentas úteis. Eu imagino que, para chegar em 100 ferramentas,
tu deve ter avaliado 500 ferramentas e descartou 4 vezes as que foram selecionadas. Então, para mim, é um valor inestimável também. Exemplo que o Márcio colocou. Obrigado, Márcio, por estar com a gente. Live sobre o mundo caos foi de valor incalculável. Essa é a nossa proposta, tá? De poder trazer para a discussão, que saiam serviços, que alguém crie uma palestra para o Mundo Caos, que chame o Paulo, a Angelita, o Ronald e mais outros embaixadores que já estão no nosso grupo lá, que a gente possa propagar cada vez mais esse conceito que, como eu disse, não é algo que vai nos gerar um resultado financeiro direto, porque criou. Não, a gente quer que isso multiplique. Então, quando alguém convida de uma instituição de ensino, como o Ronald falou, ir para um evento, que ele está com a mente aberta para ouvir o conceito novo, sair daquela coisa batida que todo mundo, né, que é importante, mas talvez vire uma coisa muito superficial e não gere aprofundamento, é a nossa proposta com isso. E aí, para encerrar, pessoal, quem tem pergunta que a gente não respondeu, a gente vai depois ali no chat seguir respondendo. Tem uma programação para os próximos meses, sempre abordando um tema de interesse para líderes, para equipes e para as empresas. Eu quero terminar, eu sempre me preocupei com a palavra mundo caos, parecia que é algo que, é terra arrasada, vai acabar o mundo. Não, é um conceito do estágio que a gente está vivendo. Se a gente entender o estágio e se preparar, a gente vai ter muita oportunidade dentro do nosso mercado. E eu tenho uma frase que eu gosto, que eu quero finalizar, e já mais uma vez agradecendo a Angelita e Ronald por estar com a gente, por dedicar o tempo de poder levar o conhecimento para o nosso público. Eu vou terminar com uma frase. No mundo caos, quem sobrevive não é quem controla, é quem acolhe, quem conecta e se adapta com lucidez. Para mim, esse é o resumo do mundo caos. Fica o convite para todo mundo entrar no site do ITD, está lá, coloquei no chat, entre em contato, chame o Paulo, a Angelita, o Ronald, todos os embaixadores, porque a gente quer multiplicar. Vou ficar muito feliz no determinado dia de 2025, todos nós estejamos em algum lugar fazendo uma apresentação sobre o mundo caos. Então, não é um conceito só para o Paulo, é para todos nós e todos aqueles que vão aderir, fazer parte como embaixador ou somente como alguém que gostou e quer propagar. Então, obrigado, um abraço para todos vocês. Estou muito feliz. Vou encerrar com a frase do Márcio, que colocou aqui, né? A live foi de valor incalculável. Isso é que é a nossa proposta, né? De que, ao encerrar, a gente tenha conseguido contribuir com conhecimento, com uma troca de experiência, sabendo que o mundo vai ser cada vez melhor à medida que a gente aprende mais. Uma boa semana para todo mundo, um abraço no coração de vocês, pessoal. Até mais.